Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num mundo fascinante e super importante, a hematologia dos furões. Pode parecer só uma gota de sangue, mas nesses bichinhos ela conta uma história cheia de detalhes e segredos que todo clínico precisa saber decifrar. E essa é a grande pergunta, não é? Interpretar um hemograma parece algo da rotina, do dia a dia. Só que, quando o paciente é um furão, não dá para simplesmente usar as mesmas regras de cães e gatos. Isso pode levar a erros de diagnóstico bem sérios. Então, como é que a gente faz para ler as mensagens que estão escondidas ali no sangue deles? Vamos começar com um número para instigar a curiosidade. 33%. O que será que isso significa? É uma queda? Um aumento? Em qual parâmetro? Pensem um pouco, porque esse número é a chave para uma das maiores armadilhas da hematologia dos furões. E aqui está a resposta. Pois é, anestésicos inalatórios bem comuns como o isoflurano podem fazer a concentração de hemoglobina de um furão simplesmente despencar até 33%. Agora, imaginem o perigo. Um procedimento simples de coleta de sangue pode levar a um diagnóstico completamente errado de anemia grave no animal que na verdade está saudável. E essa questão toda nos leva direto ao nosso primeiro grande ponto, o desafio que é a coleta de sangue. Como garantir que aquela amostra que vai para o laboratório reflete a saúde real do animal e não uma bagunça causada pelo nosso próprio procedimento? O grande culpado por trás daquela queda de 33% é esse fenômeno aqui, o sequestro esplênico. Basicamente, sobre o efeito da anestesia, o baço do furão relaxa e vira tipo uma esponja, sugando uma quantidade enorme de hemácias que estavam circulando. É um efeito que passa, é temporário, mas que na hora do exame, nossa, pode distorcer completamente o resultado do hemograma. Certo. Então, como fugir dessa armadilha? A estratégia é até que bem direta. A primeira opção, sempre que der, é a contenção manual. É o que menos mexe com a fisiologia do bicho. Se precisar sedar, não tem jeito. Os anestésicos injetáveis como acetamina são a melhor pedida porque eles não causam esse mesmo efeito no baço. Agora, e se a única saída for o inalatório? Aí, gente, é uma corrida contra o tempo. A coleta tem que ser feita em menos de 3 minutos depois da indução. Mas a boa notícia é que, depois de uns 45 minutos, os valores do sangue voltam ao normal. Beleza, com uma amostra confiável na mão, a gente pode finalmente olhar para os glóbulos vermelhos. E aqui, de novo, a gente descobre que os furões têm suas próprias regras, bem diferentes do que a gente costuma ver por aí. O primeiro ponto que salta aos olhos é que os valores de referência para furões são naturalmente mais altos. A contagem de hemácias, a hemoglobina, os reticulócitos, tudo isso é, em geral, bem maior que em cães e gatos. Isso quer dizer que um valor que seria considerado normal para um cachorro poderia, na verdade, ser um baita sinal de alerta de anemia num furão. E essa variação não é só entre as espécies, não. Idade e sexo também fazem uma diferença enorme. Como dá para ver na tabela, o volume globular, o famoso VG, de um adulto fica ali entre 40% e 50%, mas num filhote pode chegar a 32% e estar tudo bem. E mais, nas fêmeas é esperado que o VG diminua um pouco com o passar dos anos. Ter esses detalhes em mente é fundamental para não sair diagnosticando uma falsa anemia por aí. Agora, vamos mudar o foco para a linha de defesa do corpo, os glóbulos brancos. Vamos fazer uma espécie de tour visual para conhecer as principais células de defesa do furão, uma por uma. Vamos espiar pelo microscópio. Olha só, aqui a gente tem 2 neutrófilos, com seus núcleos todos segmentados. Eles são os leucócitos mais comuns no sangue dos furões, bem parecido com o que a gente vê nos cães. E lá em cima, aquela célula com os grânulos bem cor-de-rosa é um eosinófilo. Agora, olhem para essa célula aqui. É um basófilo. É fácil de identificar por causa desses grânulos bem roxos, bem evidentes, que quase escondem o núcleo. São mais raros de achar, mas quando aparecem, não tem como confundir. Em seguida, temos os linfócitos. Reparem como são células mais redondinhas, com um núcleo bem grande que ocupa quase todo o espaço. Quase não sobra citoplasma para ver. E um dado clínico importantíssimo. Em furões saudáveis, a contagem de neutrófilos é sempre maior que a de linfócitos. Se essa proporção se inverter, pode ser um sinal de alerta. E para fechar nosso tour, o monócito. Eles são gigantes, estão entre os maiores leucócitos. A característica principal é esse núcleo de formato irregular, que muitas vezes lembra um rim ou um feijão, e o citoplasma com um tom meio azul acinzentado. Então, resumindo a história dos leucócitos, o que a gente precisa guardar? Primeiro,
a relação neutrófilo-linfócito muda com a idade. Nos mais velhos, os neutrófilos dominam. Segundo, não precisa se assustar com uma contagem total baixa. 3.000 leucócitos pode ser perfeitamente normal. E o mais importante de tudo, furões raramente fazem aquelas leucocitoses de estourar a escala, mesmo quando estão com uma inflamação séria. Isso significa que a ausência de um leucograma de estresse não quer dizer que não exista uma doença grave acontecendo. Agora, vamos juntar todo esse conhecimento e aplicar uma das condições mais graves e mais específicas dessa espécie. Vamos falar sobre anemia e entender por que, em furões, ela é um alerta que precisa ser levado muito, mas muito a sério. Uma das causas mais devastadoras de anemia em furões está ligada, olha só, ao sistema reprodutivo. Em fêmeas que não são castradas, uma condição chamada hiperestrogenismo pode virar uma emergência médica da noite para o dia. E os primeiros sinais de alerta aparecem onde? Direto no hemograma. O processo todo é uma cascata de eventos bem perigosa. Funciona assim. As fêmeas de furão têm ovulação induzida, ou seja, elas só ovulam depois que acasalam. Se isso não acontece, elas ficam presas no cio. E esse cio que não acaba mais leva a um aumento crônico dos níveis de estrogênio. Esse estrogênio em excesso se torna tóxico para a medula óssea, e ele literalmente desliga a fábrica de células sanguíneas. O resultado final é a terrível anemia aplásica, uma falência geral na produção de tudo. Hemácias, leucócitos, plaquetas, tudo para. E aqui a coisa fica realmente crítica. Quando a doença avança, o prognóstico é muito ruim. A referência é bem clara. Para uma fêmea nesse estado, um volume globular abaixo de 15% indica um prognóstico desfavorável. É um número que mostra a urgência de um diagnóstico rápido e de uma intervenção imediata.